Obrigada, que Deus abençoe a cada uma. Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite é sobre prova. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você gosta de uma prova? Lembra na escola, amanhã tem prova, meu Deus. Gente, nós vamos ser provadas. A Bíblia fala em 1 Pedro, tão claro isso, que inclusive a prova da nossa fé, ela tem um propósito. Deixa eu abrir aqui com vocês. 1 Pedro, quer ver? 1 Pedro 6, diz assim, portanto alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resultará em louvor e glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Você vai ser provada, eu vou ser provada. Em toda palavra que Deus liberar para a nossa vida, nós seremos provados. É muito interessante que, eu não sei se você passa por isso, mas eu passo por isso. Nós sempre pedimos para o Senhor uma palavra. Senhor, traz uma palavra sobre a minha vida, não é? Quando a gente está meio perdido, a gente vai dizer: Senhor, eu preciso de uma palavra. Porque eu vou dar um conselho para você: não caminhe sem uma palavra de Deus. Tenha uma palavra de Deus que Ele falou com você, que Ele confirmou. Não apenas, gente, olha só, fique andando na palavra de outras pessoas, na direção que Deus deu para outras pessoas. Você precisa de uma direção clara do que Deus tem falado para você nessa estação e nesse tempo. Às vezes quando eu estou um pouco perdida, eu falo isso para Deus: Deus, eu preciso de uma palavra para caminhar. Eu lembro de um ano que eu não sabia o que ia ser daquele ano, o que Deus ia fazer, estava tudo crescendo tão rápido. E eu me amedrontei com o crescimento. Eu falei: Deus, será que nós vamos dar conta? Será que a gente vai conseguir vencer todos os desafios do crescimento? E o Senhor me deu uma palavra que Ele deu para Moisés: anda na minha presença e ser perfeito. Aquela palavra para mim foi um alimento, e não só um alimento nos dias de sufoco. Aquela palavra me orientou. Quando vinham as preocupações, eu ouvia: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Não olhe para as distrações, não olhe para as confusões. Ande na minha presença. Por isso que quando você pede uma palavra para Deus, Ele vai te dar, mas Ele vai te provar na palavra que Ele te entregou. O que Deus tem falado com você aí, saiba que Ele vai provar você no que Ele tem te entregado. Eu queria que você abrisse em Lucas 9. E nós vamos fazer um mergulho profundo em Lucas hoje. Pode colocar suas roupas de mergulhadora. Nós vamos dar um mergulho em Lucas. Lucas 9. Está lá nos Evangelhos. Lucas é o terceiro livro dos Evangelhos do Novo Testamento. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele o instruiu dizendo: não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. É lindo. Essa foi o primeiro envio de Jesus com os 12. Eu tenho visto esse ano e tenho percebido uma unção de discipulado tão grande no nosso meio.
sabe, de ensino, de transferência, de legado, de Paulo e Timóteo. Não só uma geração que pensa em si mesma. Eu gosto de dizer que quem planta tâmaras não come tâmaras, porque demora muitos anos para dar o fruto. Então é a próxima geração que vai colher. Eu quero dizer para você que tem coisas que você está hoje plantando, que quem vai colher vai ser os seus filhos. Algumas pedras que você está tirando do meio do caminho causaram dores para você, mas vão ser bênção para a vida do filho de vocês. Eu falei para a Vitória, quantas pedras eu e o Telmo tiramos no nosso relacionamento, da nossa estrada, da nossa vida. E hoje ela pode se relacionar de uma forma totalmente diferente que eu me relacionei na idade dela. Porque eu já tirei as pedras, eu vim com o ensino. Então, Jesus, ele começou a entregar muitas coisas valiosas aos discípulos. E Deus está entregando coisas valiosas para mim e para você. Gente, às vezes eu vou ouvir as meninas aqui da igreja, às vezes no Instagram delas, às vezes elas postam textos ou nos grupos que a gente tem aqui da igreja. Às vezes eu vou ler, eu sou tão abençoado, eu digo, Deus, olha o que o Senhor está fazendo. As pessoas estão carregando verdadeiros tesouros da presença de Deus. A gente não vê, às vezes, tanta superficialidade, a gente já vê uma profundidade. Às vezes alguém vem compartilhar uma palavra comigo, eu fico impressionada com a profundidade daquela palavra, porque Deus está compartilhando, Ele está falando, Ele está abrindo o livro. E lembra, gente, nós vamos fazer esse ano 9 anos de reunião de mulheres. 9 anos esse ano. Que nós começamos a nos reunir, éramos 10 numa casa. Olha o que Deus fez em 9 anos. Quantas palavras o Senhor tem colocado, o Senhor tem trazido, o Senhor tem edificado. Mas eu quero te dizer que na medida que Ele tem nos entregado tesouros e palavras, todas elas vão ser provadas pelo fogo das provações. Ele vai nos provar. Eu acho que se eu fosse os discípulos naquele dia, eu ia ficar muito feliz, porque era o primeiro envio. E o envio com palavras. Ele diz assim, olha, Jesus é claro. Você imagina, né? Jesus chega para você e diz assim, olha, eu vou te enviar, tá? Eu vou enviar você. Ele reuniu eles e disse assim, ó, e deu instruções, não leva bolsa, não leva roupa extra, porque eu vou providenciar tudo o que você precisa. Eu estou te enviando. Eu reparto a minha autoridade. Foi um grande passo para os discípulos. Finalmente Jesus estava enviando eles para uma missão real. Finalmente. Bom, não foram eles que pediram, mas dentro do treinamento de Jesus, eles precisavam viver algumas coisas. Faz parte do treinamento descobrir quem nós somos. Porque às vezes a gente chega para Jesus achando que somos uma coisa. É incrível como a gente pensa que, nossa, pode vir Jesus, bota na minha. Tem mulher que é assim, bota na minha, Jesus, bota na minha. Quando Ele bota, só a graça, ela vai descobrir que ela não dava conta. Eu lembro de reuniões nossas de oração minha anos atrás, gente. Hoje eu digo, Deus, ainda bem que o Senhor sabe a nossa estrutura e o Senhor respeita. Eu lembro que eu dizia assim, ó, Deus me manda para a África, Senhor. Eu quero gastar os meus dias lá, Senhor. Eu orava assim, o meu túmulo vai ser na África, Deus, eu vou entregar tudo, não quero nem que meus ossos venham para o Brasil. Aí Deus olhava assim para mim, tadinha. Minha oração. Aí eu lembro que naquele período, olha como Deus é bom. Naquele período nós tínhamos recém-construído a nossa casa. Eu tinha feito móveis sob medida do meu quarto, da cozinha. Aquela casa, sabe aquela casa com sacrifício? Que você ficou todo endividado, não dava para comer nem um x-salada, porque você tinha que pagar a prestação da casa. Essa casa. Então ela tinha um valor incrível. E eu lembro que quando a casa estava pronta, a gente entrou, eu falei, meu Deus. O Telmo trabalhava no exército, e o exército liberou uma casa de 50 metros quadrados para a gente morar no centro da cidade. Mas uma casa caindo aos pedaços, sem os tacos do piso soltando, sem forro. E o Telmo falou, que oportunidade, a gente aluga essa, mora lá, a gente dá um suspiro. Eu falei, tá amarrado. Alugar minha casa nova,
com os meus móveis, tudo novo. Não! Ele assim, amor, é melhor. Aquela casa, eu vou dar um jeito naqueles tacos, eu vou colar os tacos. Eu vou dar um jeito de forrar, eu vou pintar, vai ficar boa. Eu falei, não. Aí tinha uma amiga nossa, estava mudando de apartamento, e ela ia deixar a cozinha dela. Ela falou, amiga, tu pode arrancar minha cozinha e colocar lá. Eu falei, tu não é minha amiga nunca. No final eu arranquei a cozinha dela e coloquei lá. Nós não tínhamos dinheiro. Aí naquela noite eu fui orar a Deus. Aí o Senhor assim, consta nos meus registros de orações que você queria largar tudo e ir para a África. Eu estou te dando só uma provinha para você trocar, mudar de casa na mesma cidade. Foi ali que eu descobri que muitas das minhas orações eram hipócritas e mentirosas. E que eu precisava passar pela prova para descobrir quem eu era na presença de Deus. Botei meu rabinho entre as pernas e fui para casa. Descobrindo que eu não estava disposta a entregar tanto assim quanto eu achei que eu estava disposta. Então cuidado quando você vai julgar o outro. Olha para você, a sua vida. E eu queria falar sobre algumas provas que os discípulos entraram por causa dessa palavra que eles receberam. Então tome muito cuidado com as palavras que você pede para Deus. Não, Senhor, manda, fala. Ele vai provar. A primeira prova que você vai encontrar no meio do caminho são pessoas. Só não olha para o lado agora, quem sabe a tua prova está bem aí. Você que está em casa, olha para frente assim, ó. Não olhe para o lado. Não olha. Posso te falar uma coisa? Não é novidade. Pessoas nos provam. Oh Jesus, quem aí sabe que isso é verdade? Quem é provado através de pessoas? A Bíblia ainda diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a gente sabe que o capeta usa carne e sangue. A Bíblia também diz em Provérbios que assim como o ferro afia o outro ferro, assim um irmão afia o outro. Sabe como é que você é melhorado? Através do outro. Sabe quando uma amizade cresce? Quando tem aquelas coisas e você consegue vencer aqueles momentos difíceis. Então a primeira prova são pessoas. Em Lucas 9:10 diz assim, ó: quando os apóstolos voltaram e contaram para Jesus tudo o que tinha feito, os apóstolos voltaram dessa missão e chegaram e falaram: Jesus, foi maravilhoso, eu curei tantos enfermos e tal, e foram contando. Em seguida Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. Jesus falou assim: olha, eu quero ouvir vocês, vamos ficar um pouquinho a sós, só nós. Mas as multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu e ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. As multidões, quando você quiser ter um tempo sozinho com Jesus, vão vir até você. Jesus, mas eu quero contar dos feitos. As multidões, a multidão de relacionamento, a multidão que se chama seu marido, vai dizer: e a comida? A multidão que chama marido chega para você com o cartão na mão ou com a fatura. O que é isso aqui? Você, pã? Não sei. Olha, eu não sei. Nome dessa empresa que nunca vi. As multidões chegam. Os filhos chegam. Domingo, 11 horas da noite. A aula deles é às 7. Mãe, eu preciso levar uma cartolina para a escola que tem um trabalho. Quem nunca? Ô mãe, com pijama, tem esse trabalho para entregar amanhã. Eu lembro de passar uma madrugada fazendo trabalho com a Vitória, queria matar ela. As multidões apertam. A gente quer viver algumas coisas em Deus. Eu lembro que eu não entendia esse princípio, porque eu ia para a presença de Deus, chorava. Eu era a pessoa mais mansa do mundo com Jesus. Ah, Jesus, tu és maravilhoso, amém, Senhor, amém. Quando eu saía de lá, gente, as multidões vinham. Quantas vezes já fui ríspida,
E as pessoas nos provam. Andando com Jesus, você vai precisar ter paciência com a multidão. Porque mesmo Jesus, querendo estar com os discípulos, Ele parou tudo para estar com a multidão. Você pensa assim: Senhor, eu tenho tanta coisa que eu quero fazer, mas eu não consigo. Olha a multidão. Deus fala para você hoje: serve a multidão. Serve, para por eles. Você vai ter o tempo que eu vou ter com você. Senhor, mas eu quero estar a sós contigo, eu quero desfrutar de mais tempo contigo. Mas a multidão chamada família, parentela, parente, cunhado, cunhada. Ai, Jesus, eu amo minhas cunhadas. Beijo. A vida em comunidade arranca pedaço da gente. Vem para a igreja, glória a Deus. Chega na igreja, tem uma treva, que é uma luta, é uma guerra. A vida em comunidade arranca pedaço da gente, porque a gente acaba se confrontando. Então você vai ser provado através das pessoas. Os discípulos já na primeira missão já tem os planos adiados por causa das pessoas. Aí aqui falando para quem é pastora, tem pastoras aqui, líderes de ministério? Levanta a mão. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é renunciar para atender a multidão? E o Senhor ensinou essa lição para os discípulos. Você será aprovada nos relacionamentos. E posso te dizer, saia dos relacionamentos aprovada. Não tenha nada mal resolvido com ninguém. Nenhuma unha. Ai, fulano acho que ficou triste comigo. Pergunta: fulano, aquela hora que eu falei daquele jeito, tu te entristeceu? Não, nada a ver. Ótimo. Mas resolva. Não deixe pendências para amanhã. Resolva. Ainda que você não vai dar continuidade de andar junto, porque andar junto, gente, não tem obrigatoriedade. Mas resolver sim. Resolva. Chama a pessoa e resolve. Porque essa é uma prova que nós precisamos passar. A segunda prova que eles enfrentam está em Lucas 9:12. Escuta, Deus libera a palavra. E se você ver o capítulo 9 inteiro de Lucas, é só provação. É só lenha nos discípulos. Aí o 9:12 diz assim: no fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram. Os 12 chegaram para Jesus. Porque assim, ó, já viu quando a equipe fica macumunada contra você? Já viu quando os seus filhos se unem contra você? Quem tem mais aí, dá até um medo. Porque eles se brigam, mas quando eles concordam em alguma coisa, é para ficar contra você. Outro dia a Bela, mãe, chegou a Bela e a Vitória, as duas macunadas juntas. Eu falei: ih, vai vir cobrança para cima de mim. Os discípulos fizeram isso, se juntaram. Vamos lá falar com Jesus. Jesus está fora de si. Aí ele falou assim: mande as multidões e os povoados e campos vizinhos para encontrarem comida e abrigo para passar a noite. Pois nós estamos, Jesus, num lugar isolado. Jesus, porém, disse: providencie vocês mesmos alimentos para eles. Aí eles se olharam, Jesus doidou. Como que nós? Responderam. Olha o que eles responderam: temos apenas 5 pães e peixes, ou o Senhor espera que a gente compre comida para todo esse povo? Olha que petulância. Jesus tinha que ter muita paciência. Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Jesus organizou aquela bagunça. Os discípulos seguiram a sua instrução e todos sentaram. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, então partiu-os em pedaços e entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade. Não teve controle, foi à vontade. E os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Nós vamos passar pela segunda prova, que é a prova da provisão. Muitas pessoas, escute o que eu vou falar, têm dificuldade de ver Deus como um Deus provedor. Como um Deus que nós cantamos aqui, o Jeová Jirê, o Deus da provisão, aquele que provê.
A maioria dessas pessoas que tem problemas de ver Deus como um provedor, como um pai provedor, tiveram problemas dentro da sua casa, foram criadas pelas mães. Sabe as mães guerreiras que trabalham o dia todo, botam o filho na creche, no final da tarde elas vêm, pegam os filhos, ela compra o material escolar, ela compra o presente de Natal, o pai é ausente, o pai não se envolve, o pai não provê nada. Essa menina ou esse menino vai crescer e vai ter grande dificuldade de entender que Deus é um Deus provedor, porque o pai que sinalizou Deus para ela não foi um pai provedor. Inclusive aquelas crianças que tiveram pais que estavam dentro de casa, mas eram alcoólatras ou viciados em drogas, que não sustentavam a família. Aí é mais difícil ainda de ela olhar para Deus como Deus provedor, porque o pai estava ali e não provia. Quantas mulheres que têm a síndrome do trabalho, por quê? Porque elas pensam, se eu não prover. Quantos cansaços, depressões de mulheres que pegaram fardos nos seus ombros e não dão mais conta. Tem adoecido. A gente vê tantas doenças, gente, que é da exaustão do trabalho, do cansaço, de muitas vezes não desfrutar da provisão que vem de Deus. Eu quero declarar isso para você: tem provisão de Deus para você, mas a gente foge dessa prova. Uma das coisas que Deus falou para os discípulos, uma das palavras, Ele falou assim: olha, não levem alforje, não levem roupa extra, não levem nada, porque não vai faltar nada disso para vocês. No mesmo capítulo, eles passam por uma provação na área da provisão. Eu não sei se você já passou por isso, mas você recebeu uma palavra profética. Deus te deu uma palavra nas escrituras e na mesma semana você foi provada naquela palavra. Aí no seu coração, mas Deus não disse? Ele está provando você. Algumas faltas são providenciais de Deus para que você conheça o Deus provedor. Eu lembro que o Telmo, ele fez lá na aba social o espaço alegria. E o Telmo, ele é assim, gente, ele amanhece com uma ideia e ele executa à tarde. Eu fico assim, meu Deus. O primeiro livro que ele escreveu, o nome é Vaso de Barro, faz muitos anos. Eu acho que esse livro tem 18 anos. É um livreto. Eu falei, rapaz, ressuscita esse livro, traz a frase para fora. Ele escreveu em 3 dias. Ele escreveu o livro em 3 dias e mandou publicar. Eu falei, Telmo, as coisas não são assim, amor. Primeiro é o esqueleto, depois Deus vai dar o corpo, depois Deus vai soprar nas narinas. Não tinha nada disso, o negócio dele é para já. E veio essa ideia, gente, no meio da pandemia, os parquinhos tudo fechado. Deus fala com o Telmo, eu quero que você faça um espaço alegria para crianças carentes que não têm condições de pagar para ir no shopping brincar. Você vai fazer um brinquedo melhor do que o do shopping e vai dar acesso para crianças carentes brincar. Ele mandou um áudio para o presbitério e falou, pessoal, Deus me mostrou isso. Um deles falou assim, pastor, veja bem, o investimento é alto. Nós estamos em pandemia, contando as moedas para pagar tudo. Não vai dar, pastor. Diz o Telmo que os outros só botavam assim, aquele joinha depois daquele áudio. Ele disse que ele ficou triste, mas amém, é verdade, né? A falta chegou. Naquela tarde um irmão da igreja disse, pastor, preciso tomar um café contigo, 15 minutinhos resolve. E aí o Telmo tomou um café com ele e falou assim, pastor, Deus falou comigo para abençoar algum projeto social que está no seu coração. Aí o Telmo assim, e o senhor me disse que era para te procurar. Aí o Telmo já puxou do bolso, estou com o orçamento aqui, ó. Eu lembro que o primeiro era 25 mil reais. A primeira montagem do parquinho. Dá para fazer em 6 vezes, pastor? Ô, meu filho, dá. Pois Deus proveu. Lá está o parquinho lindo e agora vai ter um maior aqui nesse aqui. Quando construirmos, nós vamos precisar enfrentar a prova da provisão. De confiar que Deus vai prover. De acreditar que os 5 pães e 2 peixinhos que a gente tem, Ele vai multiplicar. E Ele vai. Mas nós vivemos como se nós não servimos ao Deus que nós servimos.
Quantas vezes eu e você nos desesperamos, quando na verdade Ele fala assim, ó: dê de comer você, porque eu te dei autoridade e provisão para isso. Eu liberei uma palavra sobre você. Por que que você duvida? Deus está falando com pessoas aqui. Por que você duvida? Se eu já liberei uma palavra. A provisão está dentro de você. O Senhor pede para você fazer uma conta. Já te faltou? Não vai nunca te faltar. Nunca vai te faltar. Dorme, mulher, hoje. Bota a cabeça no travesseiro e dorme, porque do dia para a noite a multiplicação vai vir. Pode aplaudir que é para Ele. Eu e o Thelma, nós tivemos que enfrentar a prova da provisão. Enfrentar de frente, confiando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se Ele falar para você esse mês, não precisa se preocupar, porque eu cuido de você. Vai ter roupa para os teus filhos, roupa para você, toda a provisão necessária. Deus pega uma pessoa e move. Eu estou com um testemunho agora que eu achei a coisa mais linda. Uma criança queria muito estudar numa escola particular. Menino com QI alto, mas a família é muito carente, não podia. Mas no coração daquela mãe o desejo. Sabe o que acontece? Deus pega uma irmã, dá um sonho para ela, dá um desejo para ela. Eu tenho que pagar a escola de alguma criança. Ela chama a família e paga daquela criança. Provisão. Quantos testemunhos eu podia falar aqui? Eu lembro quando o Senhor nos mandou para pastorear o Treviso. Tem gente ali do Treviso. Foi a nossa primeira casa de pastoreio, foi lá que eu fui moldada. Eu digo que lá tem bastante egípcio enterrado. Foi lá que Deus me ensinou. Mas nosso carro era o Versalhes, o Viper dentro do PES. Ele era no gás, porque era mais econômico na época. E eu lembro de um dia que não tinha muito posto de gás. E na hora que colocaram o gás no nosso carro, furaram o tanque de gasolina. Então não podia botar gasolina. Eu podia botar o perfume mais caro do mundo, eu saía fedendo a gasolina. Chovia dentro do carro. Quantas vezes os músicos iam ministrar com tudo molhado, as pessoas olhavam, nossa. Mas um dia o Telmo falou assim, ó: vai acabar o gás, não tem como chegar em Criciúma. Não tem como, gente. Tarde da noite, Treviso naquela época era um breu, tudo escuro. Eu falei, meu Deus, se a gente parar o carro aqui, não tinha sinal de celular, não, a gente vai ficar aqui até o próximo carro passar e ajudar a gente. A Vitória é pequenininha no meu colo. Eu falo, Deus, e agora? Mas sobrenaturalmente aquele tanque de combustível levou a gente até o posto. Quando a gente parou no posto, o Telmo começou a chorar. Eu comecei a chorar. O frentista, o que é? Não tem dinheiro, né? Aí nós falamos, olha, foi Deus que nos trouxe aqui. Quando Ele colocou o gás para encher, Ele falou assim, ó: eu nunca vi um tanque tão vazio. Não tinha nada. Mas quando Deus aponta uma missão, Ele vai te sustentar nessa missão. Ele é provedor. E os discípulos precisavam passar pela prova da provisão. Você entende que a prova, ela não é para trazer castigo, mas para trazer um ensinamento. Eles sabiam que eles podiam confiar em Deus, porque o Senhor é provedor. E não só isso, né? Todos comeram à vontade, e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Uau! Deus faz em abundância, mais do que pedimos. A terceira prova é a prova do chamado. Em Lucas 9:33, é um dos momentos da Bíblia, da vida de Jesus, que eu queria estar lá.
E eu acho que eu seria Pedro realmente naquele momento. Lucas 9:33 diz assim: quando Moisés e Elias iam se retirando, nós estamos falando do monte da transfiguração. Jesus foi transfigurado. Moisés e Elias aparecem. Pedro, sem saber o que dizia, olha o que a Bíblia diz. Pedro ficou tão, assim, maravilhado com aquela presença. Você imagina, Jesus muda, Jesus tem outra forma. Moisés e Elias falam com Jesus. Pedro ficou, a Bíblia diz assim, ó, Pedro, quer ver? Sem saber o que dizia, porque eu acho que eu também ia ficar sem saber o que dizia, falou: mestre, é maravilhoso estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés, outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu, envolveu, encheu-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: esse é o meu filho, meu escolhido, ouçam-no. Quando a voz silenciou, Jesus estava ali naquela ocasião. Os discípulos não contaram a ninguém o que tinha visto. Mas no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: mestre, suplico-lhe que veja o meu filho, o único que tenho. Existem momentos, e aqui eu quero falar para as apaixonadas mesmo de Jesus, que a gente só quer ficar no monte da transfiguração. A gente quer ficar no monte da presença. E a gente quer até fazer tenda lá. Não, Jesus, essa conferência, esse culto, Pai, é maravilhoso estar aqui, mas deixa eu te falar uma coisa, o chamado vai chamar você. A multidão, de novo, espera você. Um pai com um filho que precisa ser liberto, espera por você. Você vai precisar descer dos montes da transfiguração. Recebi uma palavra essa semana de uma pessoa, e ela disse assim para mim: cuidado, hein? Cuidado. E eu, amém? O que é? Cuidado com o teu coração. Falei, amém. Engraçado como as pessoas gostam de cuidar do coração dos outros, né? Cuidado com o teu coração. Ó, esse negócio de plataforma é muito chique. Esse negócio de plataforma é perigoso. Daqui a pouco teu coração está na plataforma. Eu falei, é o meu que está? Mas aí, sabe o que eu aprendi? Eu ia falar para essa pessoa, mas eu não falei nada. Eu falei, amém, irmã. A gente também tem que aprender a ser humilde. Eu falei, amém, que Deus tenha misericórdia de mim. Mas depois eu parei para pensar, se ela soubesse o que acontece nos bastidores, ela não dizia isso. Porque nós somos tão esmagados nos bastidores, que tá aqui em cima é só pela misericórdia de Deus. Você não vai se... A verdade, sabe o que é? Às vezes dá vontade de correr desse lugar. Se ela soubesse das humilhações, se ela soubesse das palavras, se ela soubesse das traições pelas costas, se ela soubesse como Deus nos esmaga, ela não falaria isso. Porque eu quero te dizer, o chamado vai te esmagar. A prova do chamado. Sabe por que muita gente, você vê pessoas sendo levantadas por Deus e é algo maravilhoso, depois elas despencam na mesma velocidade? Porque não se deixaram ser esmagadas no secreto. Às vezes para liberar uma palavra como essa, eu fui esmagada para ter óleo fresco. Você vai ser provado no ministério que Deus te entregou na tua mão, no chamado que Deus entregou na tua mão. Eu lembro quando o Senhor falou comigo que Ele ia me dar um ministério entre as mulheres. Foi em 2007. Primeira vez que eu ouvi assim, nítido, Deus falando comigo: filha, eu te chamei para restaurar mulheres. Nos próximos anos no Brasil, se prepare, uma multidão vai correr para você. Eu botei óleo na sua mão e elas não vão correr para você, porque eu coloquei óleo meu na sua mão, presença. Eu te chamei para ser uma restauradora de mulheres. Eu tenho convicção disso. Mas na época que eu pensei, uma casa de recuperação. Sabe a velha surda?
Ah, uma casa de recuperação. Abriu uma casa de recuperação. E eu pensei assim, vai ser tudo lindo nessa casa. Todas as pessoas vão se dar bem nessa casa. Até um dia que elas se pegaram de faca. Sabe o que eu descobri? Deus vai nos provar dentro do chamado que Ele nos chamou. Vai ter dias que você vai dizer assim, ai, por que eu disse sim? Onde que eu estava com a minha cabeça quando eu disse sim? Eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Vai dar vontade de largar o arado e olhar para trás. Vai dar vontade, mas vença a prova do chamado, porque aquele que te chamou é fiel para ir contigo. Ele é fiel para até nos dias de esmagamentos ele está ali contigo. Esse filho está ficando bom, vai sair óleo fresco desse lugar. Presta atenção. Sempre depois de uma humilhação, escute o que eu vou falar para você. Se você já foi humilhado e não revidou, eu estou falando sem revidar, porque se você quer saber, acabou. Espere a próxima prova, vai vir. Mas se você foi humilhado, né? Já passou por essa situação, aquele momento ali é ruim, né? Ai, eu vou falar alguma coisa, eu vou dizer. Mas depois que você vence a humilhação e passa desse processo, o Senhor te eleva num nível mais alto do que aquela circunstância. Você olha para aquela pessoa com misericórdia. Um óleo fresco é extraído da sua vida e uma graça, uma unção de sabedoria te toma. Toda humilhação constrói, cavoca a sabedoria dentro da gente. Por isso que eu já vi os apóstolos falando, se alegrando em apanhar. Eu me alegro pelas minhas cicatrizes, pelos açoites, alegria de açoite, porque eles estavam construindo Cristo dentro deles. Ninguém nos açoitou ainda por amarmos a Ele, mas quantas vezes perdemos bênção, perdemos alegria por coisas pequenas. Mulheres, precisamos amadurecer, precisamos crescer. Até quando? Até quando o Senhor não vai poder dar comida sólida, porque ainda somos bebês na fé e estamos sempre tomando leite? O chamado não é para afagar o seu ego, é para extrair tudo de você. Uau. Meu Deus. Esse versículo também fala algo para nós. Você pode estar debaixo de uma grande unção de Deus, desfrutar de uma presença única e estar desalinhado com a vontade dEle. Pedro estava ali, uau, vamos fazer 3 tendas. Não era vontade de Deus. Quantas coisas eu e você no auge da presença. Ai, vou construir. Deus falou, não te chamei para construir nada. Desce um monte comigo que tem bastante trabalho. E descer fala de humilhação, de serviço. Oh Deus, misericórdia. A 4ª prova, a autoridade. Sabe uma coisa que Jesus fez? Que para mim isso é caríssimo, isso é muito valioso. O Senhor repartiu a autoridade que Ele tinha com os discípulos. Gente, isso é muito... Se você entender isso, você vai pirar. Jesus tinha muita autoridade. Lembra quando quem é você? Sou eu. Quando ele falou sou eu, eles caíram. Ele tinha muita autoridade. Ele pega a autoridade que ele tinha e ele repartiu com os discípulos a autoridade. Agora você também pode expulsar demônios. Agora você também pode ressuscitar mortos. Eu divido com você. Você imaginou o que Jesus fez com a igreja? Em Efésios diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Espiritualmente isso é muito sério. Você tem uma autoridade que você não tem noção. Sabe o que Deus me disse há 3 semanas atrás? Eu estava em casa,
distraída, porque nós vamos nos distrair muitas vezes. E eu me lembrei do dia que eu me converti. Era 26 ou 28 de agosto de 2002. Eu estava num culto e o pastor me chamou. Aquela moça de camisa branca, vem aqui. Eu, pronto, agora ele vai. Isso agora é pecadora. Isso agora vai me. Agora acabou com a minha vida. Ele chamou, moça, vem cá. Deus vai vir sobre você, ele falou. Ele assim, estende a mão. E eu cética, seca que é um pau. Sim. Estende a mão. Ele está te entregando uma espada. A minha mão fez assim, com o peso da espada. Aí ele assim, é pesada, né? Eu falei, é. Aí eu comecei a acreditar. Eu falei, é. E ele começou a liberar uma palavra. Estou lá eu na minha casa, o Senhor falou assim para mim: ter uma espada é diferente de usar uma espada. Eu falei, hã? Ter uma espada é diferente de usar a espada. Ter alguma coisa, você ter, é diferente de você usar. O Senhor falou assim: eu te dei uma espada com autoridade, usa ela. Mas sabe como é que eu andava com a minha espada? Envergonhada, tipo assim, me desculpando. Ai, desculpa, deixa eu esconder ela. Eu andava assim. Não, todo mundo tem espada. Eu vou confessar aqui. Eu não tinha pecado, eu não tinha vergonha de ser uma mulher pecadora. Eu nunca tive vergonha de bater no meu peito e dizer: sou pecadora, errei, preciso de graça e misericórdia. Nunca tive problema com isso. Porque eu sei que é no reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros, que Ele vem. Ele se compadece. Então para mim ser pecadora, estamos aí. Sou mesmo, Senhor, Madalena. Mas como para mim foi difícil reconhecer que eu era uma mulher que carregava uma espada. Como foi difícil reconhecer que eu era uma mulher que carregava uma autoridade de Deus. Você vai ser provada na autoridade que Ele colocou na sua mão. Os discípulos foram provados nisso. Olha que diz aqui em Lucas 9:38. Um homem na multidão gritou: mestre, suplico que veja o meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar, lança-o em convulsões e faz espumar pela boca, sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Eu supliquei aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Disse Jesus: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: traga-me o seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio derrubou-o no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e devolveu ao pai. Todos que se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. O Senhor disse: geração incrédula, eu reparti a minha autoridade com vocês. Eu reparti aquilo que eu tinha de mais precioso com vocês. Vocês têm o poder de libertar, por que não fizeram? Tem mulheres aqui que Deus te deu dons, Deus repartiu autoridade com você, mas você vive escondendo. Você sabia que existem dons de cura que estão escondidos aqui? Nós vamos ser provados na autoridade. Não sai do seu lugar de autoridade. Sabe, igual filho o tempo todo contra a nossa autoridade, já percebeu? Você diz assim: filho, eu quero que você sente aqui. Não, então vou sentar lá. Não, eu quero que você sente aqui. Já viu que eles querem fazer, mas fazer do jeito deles? Você não deixa. Não, você vai fazer do meu jeito. Use a autoridade de mãe que você tem em casa. Por que a gente vê tanto descontrole aí, filhos sem limites? Porque são mães que não usam autoridade dentro de casa. Como diz o Olaf: bate, porque ela não bate. Não bate. Mas corrige. Chama na chincha. Tem gente que não tem coragem de tirar o iPad da mão. Ele vai chorar. Mas deixa chorar. Abre pulmão, é tudo de bom.
É que eu não suporto o choro. Mas assim, gente, é mãe. Mãe tem choro, tem educação, tem parte ruim. Use a sua espada dentro da sua casa. Seja uma mulher que impõe limites, que tem autoridade de mãe. E não só para corrigir, mas para dizer: filho, Deus me mostrou. Gente, vou falar. Em janeiro, lembra que todo janeiro eu falo para vocês que eu me fecho para ouvir Deus para o ano, as direções. E Deus me mostrou. Ai, meu Deus, me ajuda. Guarda minha casa. Deus mostrou que a Vitória tinha algumas prisões na mente por ser filha de pastor. Só que ela não me contava. Mas eu sentia que ela tinha umas travas. Ela não desfrutava de algumas coisas, medo que os outros iam pensar. E eu falei assim, e ela estava no caminho para o seminário. Ela ia para o seminário agora em agosto, nos Estados Unidos. E eu falei assim: filha. E Deus me deu uma palavra, chama a Vitória. E Deus me encheu a minha boca, o meu ventre de uma palavra. Eu chamei ela e falei: filha, deixa eu te falar uma palavra. No caminho para o seminário, no caminho para a faculdade, se o teu esposo aparecer, para tudo e casa. Aí ela: mãe? Porque o que se ouve é outra história, né? Primeiro vai para o seminário. Ir para o seminário é mais espiritual do que construir uma família? Não. Eu falei para ela: filha, Rebeca estava dando água para os camelos, ali água para os animais. Chegou Isaac, minha filha. Larga tudo. Se o homem que Deus chamou você para... Ela: amém. Eu tirei a trava daquela gaiola. No outro dia, eu estava pela casa, nós estávamos limpando. Eu falei: ó, palavra de Deus para ti. Ela: ei. O amor desperta na hora certa. Oi, mãe. A minha mãe estava um dia no culto aqui, mesma coisa, mesmo espírito, né, mãe? No meio do corredor ali, ó, chamou a Vitória. Vitória, filha, Deus acabou de dizer para a avó que tu vai casar rápido. Vó. E a mãe começou a abraçar e chorar. Ai, tu vai casar rápido. Mas por que eu estou contando isso? Logo depois dessas palavras, começou a chegar uma outra conversa na minha casa. Mãe, você precisa estar atenta, usar a autoridade que Deus te deu para construir os seus filhos, o futuro dos seus filhos. Atenta. Você será aprovada na autoridade. Ai, Jesus, tinha mais provas aqui, mas eu acho que eu vou. Mais uma, pode ser? Vamos lá? Amém? Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa. Jezabel odeia mulheres que usam a autoridade. E eu vou te dar uma palavra. Enquanto você estava escondida, não tinha nada com ninguém. Mas quando você se levanta com a autoridade que Deus te deu, se prepare para ser perseguida. Com intimidação. E vou liberar uma palavra: não se intimide. Use a espada. Quantas vezes eu subi aqui assim, ó. Vou até fazer para vocês verem. Quantas vezes eu venho: oi, a paz, Deus me ajuda, Senhor. Eu não sei o que eu vou falar hoje, Deus. Senhor, me arranca daqui, usa outra pessoa. Quantas vezes? Senhor, eu não tenho autoridade para isso. Quantas vezes? Sendo que Ele já havia repartido a autoridade dEle comigo. Sabe como é que eu subo hoje? Vou te mostrar. Eu subo assim: Ele me chamou para esse lugar. Eu vou usar da autoridade que Ele derramou. E eu vou expulsar mesmo demônios, curar enfermos. Eu vou usar da autoridade. Não se intimide.
intimide. Seja uma mulher de autoridade. A quinta prova: discipulado, e essa dói. Porque uma coisa, escute o que eu vou falar, é o que Jesus entrega para a multidão: pão, comida, milagres. A multidão recebe milagres, mas os discípulos, lê isso comigo, Lucas 9:43. Lembra que o menino é curado, entregue para o pai? Lembram? Jesus expulsou, entregou. Olha só. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus, enquanto todos se maravilhavam com seus feitos. Todo mundo estava ali: meu Deus, que milagre lindo! Uau, o pai está com o filho são. Olha o que acontece. Jesus disse aos discípulos à parte: ouçam-me e lembre-se de que eu lhes digo: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas, e o significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender aquilo que Jesus estava falando. O Senhor vai discipular você, e Ele vai falar coisas difíceis para você. Eu estava contando para a Maiara, eu chamo a Maiara de meu Timóteo, porque do grupo que nós pertencemos, do presbitério, ela é a mais novinha. Um Timóteo é alguém preparado para a próxima geração. Eu não vou deixar uma pessoa mais velha que eu no meu lugar daqui a alguns anos, não faz sentido. Ou da minha idade. Eu preciso construir a próxima. A Maiara eu acredito que essa próxima cara da próxima geração. Mas um dia ela toda feliz, nós conversando sobre Paulo e Timóteo. Eu deposito muito sobre ela aquilo que Deus derrama sobre mim. Ela é o meu banco espiritual. É sobre ela. Eu fui ler o que Paulo falou com Timóteo. Eu fiquei assustada. Paulo fez algo interessante. Entre os judeus e os gentios havia uma guerra, porque os judeus não queriam aceitar os gentios. E Paulo foi o apóstolo dos gentios. Ele trouxe essa liberdade. Só que teve um dia que estava uma confusão. Paulo fez algo lindo. Ele falou: olha, gentil, você não precisa seguir as regras judaicas. Só faz isso. Não tenha imoralidade sexual. Se abstenha, né, de comer carne com sangue sufocado ali, aquelas coisas. E falou um tanto de coisas. Se abstenha dessas regras. Se vocês fazerem essas regras, vivendo seus costumes, está tudo bem. Está salvo. Está resolvido. Mas ele chamou Timóteo à parte. Timóteo, sabe o que Timóteo estava feliz? Timóteo: ai, me livrei da circuncisão. Porque você sabe o que é circuncisão. Vai atrás no Google que você vai descobrir. Mas era um corte na genitália masculina, para que fosse marcado o povo de Deus. Os homens eram marcados. Timóteo era filho de grego, não de judeu. O pai grego não circuncidou ele. Timóteo: ai, Paulo, eu te amo. Não vou precisar me circuncidar, passar por essa dor. Só que Paulo chama Timóteo à parte e fala: Timóteo, uma coisa é os gentios, e outra coisa é quem eu estou discipulando. Para você, a régua é mais embaixo. Para você, eu vou ter que te circuncidar. Você vai precisar colocar a sua intimidade na minha mão. Eu vou ter que marcar você. Sabe quando que você é discípulo? Quando você coloca a sua intimidade na mão de Deus. Quem você é, diz assim: pode me marcar, eu não vou fugir. Sabe o que é ser discípulo? Igual aqui na igreja, a igreja é grande. Tem muita gente que vem de visitante, congrega aqui de vez em quando. Ou até congrega aqui e vem com aquele discurso: ai, eu não me sinto parte.
Estou aqui há tanto tempo e nunca abracei fulano. Gente, se você está aqui há tanto tempo, o que você faz sem uma toalha na sua cintura e uma bacia na sua mão? Porque quem faz parte de uma casa serve. É visita que vem é servido, mas quem é da casa serve. Sai desse lugar de vitimismo e vai servir. É no serviço que você vai fazer relacionamento. Nós temos que ampliar o Kids. Hoje nós temos 8 pessoas que trabalham por domingo. Gente, pesado. A fila está vindo aqui. Eu falei nesse domingo com as meninas, vamos acabar com essa fila longa para os pais. Vamos botar mais gente lá. Mas eles falaram, pastora, mas não tem quem sirva. Como assim? Uma casa desse tamanho. Por favor, sirva a casa que te alimenta. Pega uma toalha, uma bacia na mão. Isso é discipulado. Coloca a sua intimidade na mão de alguém. Me circuncida. Me discipula, ainda que doa, me marca. Meu Deus, o que Ele fez hoje, Jesus. Eu falei no começo que Ele ia nos alinhar. Ele nos sacudiu nessa noite. O Senhor está nos orientando, sabe, como filhas. Ele podia tratar a gente como multidão, Ele não está tratando. Ele está falando, vocês são meus. E eu preciso alinhar vocês, para vocês não ficarem perdidas. Eu queria que vocês se colocassem de pé.